Fala, gente, tudo bem? Você está aqui no nosso canal. O desejo do nosso coração, do meu coração, é que realmente estas mensagens abençoem a sua vida, né? Falem com você. Se você tem sido abençoado através do nosso canal, eu vou pedir para você, se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho, porque quando você faz isso, o YouTube, ele vê que o nosso material é relevante, ele consegue passar para o maior número de pessoas. E esse é o nosso desejo, né? Que mais pessoas assistam, mais pessoas sejam abençoadas, tá bom? Que a palavra de hoje fale com você, alcance o seu coração e abençoe sua vida em nome de Jesus. Amém. Vamos estudar a palavra de Deus. Quero falar com vocês hoje sobre o poder do Espírito Santo. Amém? Vamos ler aí João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 43. E agora tenho aqui os versículos no telão. Você pode ler na sua Bíblia, você pode ler conosco aqui também, tá bom? João 1, 43 ao 51 diz assim: No dia imediato resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu Filipe: Vem e vê. Versículo 47. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. Versículo 51. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Senhor, em nome de Jesus, nesta manhã nós abrimos os nossos corações, nós te entregamos a nossa atenção, te entregamos os nossos ouvidos, que o Senhor fale conosco poderosamente, Senhor, e toque as nossas vidas pelo teu Espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Glória a Deus. Essa passagem é uma passagem conhecida. Jesus estava ali no começo do seu ministério, recrutando os apóstolos, os 12 apóstolos, e aqui nós vemos sobre Natanael e Filipe, né, o encontro de Jesus com os dois. Filipe se encontra primeiro com Jesus, e aí ele fala: vem, segue-me, e ele aceita esse chamado, nós vemos. E ele vai e encontra com Natanael, e ele diz para Natanael algumas coisas ali, né? Nós vemos que essa passagem fala sobre o chamado, essa passagem fala sobre a eleição, a vocação de Deus para a vida daqueles homens, mas eu gostaria que você não olhasse por este ângulo hoje. Eu gostaria de te levar a conduzir aí tua ótica hoje a vida de Jesus. Jesus, ele tem ali um mover do Espírito Santo sobre a sua vida quando ele conversa com Natanael, e é sobre isso que eu gostaria de falar nessa manhã, né? Natanael também é descrito nos outros evangelhos como Bartolomeu. Então, se você encontrar lá os discípulos de Jesus, ver lá na lista de Lucas, de Marcos, você não vai ver escrito Natanael, você vai ver escrito Bartolomeu. E o pastor Gui já falou aqui, né, uma série sobre os 12 apóstolos de Jesus, né? Então não vou me aprofundar nesse assunto. Mas quando quando Filipe vai conversar com Natanael, ele fala para ele o seguinte: achamos aquele que é o Messias, achamos aquele que Moisés falou na lei, achamos aquele que é o Salvador de Israel. E isso me mostra aqui que Natanael, ele estudava a palavra de Deus. Isso me mostra que Natanael, ele conhecia a lei de Moisés. Ele estava interessado e talvez também procurando e ansiando sobre o Messias, assim como Filipe. E aí ele pergunta sobre Nazaré. Ele fala que de Nazaré, né, veio Jesus, filho de José, ele é lá de Nazaré. E aí Natanael olha com um preconceito ali e fala: vem alguma coisa boa de Nazaré?
pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E porque havia uma rixa naquele tempo, havia um preconceito dos moradores de fora de Nazaré com os nazarenos, e existia também um preconceito do povo de Nazaré contra os de fora, né? Enfim, isso me mostra uma coisa muito interessante, né? E aí quando Natanael fala para ele que Jesus era de Nazaré, e ele fala, tem alguma coisa boa de Nazaré? Filipe responde o quê? Vem e vê, vem e vê. E isso aqui já fala comigo, porque muitas vezes as pessoas podem olhar para as nossas vidas, podem olhar para a tua vida, para a tua casa, para a tua história, ou pessoas que caminharam com você quando você estava longe de Deus, pode pensar assim, mas tem alguma coisa boa na vida desse cara? Esse cara eu conheço, ele era meu amigo, estudou comigo, né? E aí você vai poder dizer o que para essa pessoa? Vem e vê. Deus tem feito grandes coisas na sua vida, e eu acredito que pessoas virão ver o que está acontecendo na sua vida, amém? Eu acredito que Deus vai atrair pessoas para olharem para você, olharem para a tua história, tudo que você passou e viveu, e vão ver o agir de Deus, o mover de Deus na tua vida, amém? Amém? Mas não é esse o foco que eu queria falar aqui. Natanael, ele aparece a Jesus, e Jesus já o cumprimenta com uma palavra: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Jesus, ele reconhece em Natanael alguém que era desejoso de cumprir a vontade de Deus, alguém que era desejoso de cumprir as leis, alguém que era desejoso em agradar ao Senhor. E aí Natanael vira para ele e fala, nós lemos, você me conhece de onde? De onde que você me conhece? Nós nunca nos vimos. E aí Jesus fala para ele, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando você estava lá debaixo da figueira. E alguma coisa aconteceu ali debaixo daquela figueira, que era muito especial para Natanael, e que ninguém mais sabia, né? Estudiosos sobre a Bíblia, estudiosos, comentaristas, eles sugerem algumas coisas, mas uma verdade é unânime, né? Ninguém teria como saber que Natanael estava ali debaixo daquela figueira. O Filipe não sabia, talvez ele estava sozinho naquele lugar, Jesus não tinha visto, Jesus não sabia, mas alguns até sugerem que, de repente, Natanael era um lugar de oração ali debaixo da figueira. Talvez um lugar onde ele abria o seu coração, talvez em algum lugar onde ele tivesse feito talvez uma oração muito específica, talvez desejando conhecer o Messias, talvez desejando descobrir se aquela palavra na lei de Moisés se cumpriria nos seus dias ou não, se seria mais para frente. Eu não sei que tipo de encontro com Deus, que tipo de oração Natanael fez naquela figueira, ou o que aquela figueira representava para ele. Mas uma coisa eu sei, era algo muito especial e que ninguém sabia, mas que o Espírito Santo revelou a Jesus. E quando Jesus falou assim, eu te vi ali debaixo da figueira, é como se eu escutasse Deus falando para mim nessa manhã, Silas, eu te vejo ali, onde ninguém vê, eu te vejo ali, eu sei do que ninguém sabe na tua vida, eu sei do teu choro, eu sei da tua oração, e eu quero te dizer isso nessa manhã. Deus conhece os teus lugares e de intimidade. Deus sabe o teu choro, a tua aflição, os desejos do teu coração, as tuas orações. Pode ser que ninguém saiba, mas Deus vê. Amém? Deus vê. E Jesus dá essa palavra a Natanael. E quando Natanael escuta aquilo, pelo tamanho significado que tinha aquela figueira para ele já faz uma declaração de fé em Jesus. Ele diz, mestre, versículo 49, ele já está reconhecendo Jesus como mestre. Ele falou, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Sabe por quê? Uma experiência com Deus muda a tua vida. Uma experiência com Deus te dá a certeza de quem Ele é para você, te dá a certeza de que você pode confiar nele, você pode caminhar com o Senhor, porque Ele sabe da tua vida, Ele caminha com você, Ele te conhece e Ele tem prazer na tua vida. Amém? Amém. E aí, Jesus até dá uma promessa para ele, falou assim, você está admirado porque eu sabia que você estava debaixo da figueira, porque eu vi você lá? Pois se prepare, porque você vai ver coisas muito maiores, coisas muito
maiores. E ele viu mesmo, Jesus fazendo milagres, Jesus curando enfermos, Jesus dando palavras, Jesus libertando cativos, pessoas aprisionadas por doenças, por pecados, por demônios. Jesus fez grandes coisas nessa terra e Natanael estava lá do lado dele e viu tudo. Aleluia por isso. E eu fico pensando, né? Jesus como o Filho de Deus, como um homem nessa terra, para cumprir um propósito, porque Jesus foi enviado a essa terra para cumprir um propósito de Deus. Ele, em seu desafio de recrutar os apóstolos, ele conta com algo sobrenatural. Jesus não usou de nenhum atributo de Deus enquanto foi homem nesta terra. A palavra de Deus diz, Filipenses, que ele se esvaziou e ele tomou a forma de um servo, de um homem. Jesus não usou da soberania de Deus, não usou da onisciência, do conhecimento completo de Deus, enquanto esteve nessa terra. Não, mas ele teve um conhecimento sobrenatural nesse momento, ele teve uma manifestação do Espírito Santo, e nós vamos ver mais sobre isso hoje. Mas eu fico pensando sobre mim, como seria a minha vida, né? E eu quero compartilhar isso com você, como seria a nossa vida se nós tivéssemos conhecimento a mais sobre as situações. Jesus, no seu propósito de recrutar os apóstolos, talvez Natanael olhasse para ele e falasse, eu estou um pé atrás com esse cara. Mas não, logo de cara Jesus dá uma palavra de conhecimento sobre algo que ele não teria como saber humanamente. E aquilo valida o seu ministério para Natanael, no coração dele. Aquilo dá credibilidade a Natanael. Ele entende que Jesus é o Filho de Deus. E como seria a nossa vida se no nosso trabalho a gente tivesse informações privilegiadas, digamos, coisas que o seu concorrente não sabe, talvez coisas que o seu filho esconde de você e você sabe, mesmo ele escondendo de você. Imagina como você poderia criá-lo melhor, você poderia tomar decisões melhores, você poderia sair na frente. Isso seria bom ou não seria? Seria bom, mas eu quero te dizer algo, nós já temos isso. O Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo está dentro do teu coração. Você que entregou a tua vida a Jesus, você que entregou o teu coração ao Senhor, que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador, o Espírito Santo mora em você. E você tem como viver uma vida sobrenatural nessa terra. E é isso que eu quero te lembrar aqui nesta manhã. Nós precisamos ter uma vida cheia do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está em nós, mas muitas vezes nós reprimimos o Espírito Santo dentro de nós, muitas vezes nós abafamos a voz do Espírito dentro de nós, muitas vezes nós queremos conduzir a nossa vida baseado unicamente na nossa inteligência humana, baseado unicamente nos fatos que são apresentados a nós, baseado na economia que nós olhamos, nas decisões políticas, baseado no cenário que nós vemos na nossa sociedade. E só assim, querido, vou te dizer, vai dar ruim na sua vida. Nós não podemos viver, e nós não precisamos viver, uma vida exclusivamente racional, terrena, humana e limitada. Deus tem algo sobrenatural para as nossas vidas. É o poder do Espírito Santo vivo em nós e operante no dia a dia das nossas vidas. Quem deseja isso nessa manhã? Eu desejo isso sobre mim e você tem, nós temos isso. E nós precisamos começar a usufruir disso, ou voltar a usufruir disso. Se você um dia teve uma experiência com o Espírito Santo, você sabe do que eu estou falando. É real, e nós precisamos contar com isso nas nossas vidas, porque se você soubesse uma decisão de amanhã, se você soubesse como o futuro seria, você teria mais coragem para tomar uma decisão hoje, não é verdade? Você teria mais segurança para escolher um caminho hoje, se você soubesse, tivesse certeza do que aconteceria amanhã. E talvez Deus não queira te contar tudo, mas Ele pode te dar uma direção, e com certeza Ele o fará, com certeza Ele vai te ajudar, com certeza Ele vai olhar o teu momento e vai dizer, vá por aqui filho, aqui estou com você, e aí você tem segurança, você tem coragem, você tem ousadia para enfrentar uma situação na tua vida, e é isso que Deus tem para nós, é o poder do Espírito Santo vivo e operante nos nossos corações, em nome de Jesus, amém?
Eu quero ler com você aí João, no mesmo evangelho, no capítulo 14. Jesus, ele está falando ali com os seus discípulos, antes dele ser crucificado, né? Antes dele entregar a sua vida, e ele diz lá no versículo 16, João 14, 16, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, está falando do Espírito Santo, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Versículo 18, não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós outros. E aí no versículo 26, mais para frente, ele fala assim, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Promessa de Deus, promessa de Jesus, o Espírito Santo. Depois que Jesus foi para o céu, ele morreu, ressuscitou, foi para o céu, está à direita de Deus, é o que a palavra de Deus diz. Hoje, a pessoa de Deus que nós temos é o Espírito Santo. Tudo que você sente de Deus no teu coração, quando Deus fala com você, quando você sente a presença de Deus, quando parece que o pregador conhece a tua vida, é o Espírito Santo de Deus falando com você. É o Espírito Santo tocando a sua vida, abraçando você. Nós devemos reconhecer esse agir do Espírito, amar a pessoa do Espírito Santo, desejar viver com Ele e desenvolver comunhão todos os dias das nossas vidas. Nossa vida depende disso, nós precisamos, e é promessa de Deus. Amém? Amém? E eu tenho uma boa notícia, essa promessa se cumpriu, essa promessa de Jesus hoje está liberada a nós. Está liberado, não ficou na promessa apenas. Hoje a promessa de Deus está liberada sobre as nossas vidas. Isso aconteceu em Atos capítulo 2. Mas antes do capítulo 2 veio o capítulo 1 de Atos. Jesus já havia morrido e ressuscitado. E ele aparece aos seus discípulos antes dele ir para o céu, antes dele ser ascendido ao céu. Em Atos 1, versículo 6 a 8 diz assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete saber, conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder, diga poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Glória a Deus, glória a Deus. Em Atos 2, ali nós vemos que eles estavam reunidos, a igreja, no mesmo lugar, em oração, aguardando o cumprimento dessa promessa, e o Espírito Santo desce sobre aquele lugar e toca a vida deles, e há um mover muito especial e único para aquela igreja, e que nunca mais parou, e acontece até hoje nas nossas vidas. Aleluia! E aí quando o texto fala que recebereis poder, essa palavra aqui é dunamis, a palavra original dunamis, eu fui pesquisar o que significa, e tem muitos significados. Então recebereis poder, dunamis, significa força, habilidade, significa poder para realizar milagres. Isso é bom ou não é? Significa poder moral e excelência de alma, significa poder e riqueza que crescem pelos números, significa um poder que consiste em ou baseia-se em exércitos, um poder de guerra, e também de onde vem a palavra dinamite, a explodir tudo. O poder do Espírito Santo é tudo isso aqui. É habilidade, é força, é o poder para realizar milagres, é um poder moral para viver uma vida moralmente na nossa alma, nos nossos sentimentos, que agrada a Deus, que glorifica o Senhor. Fala de riquezas, fala de guerra, de força de guerra, que vence o inimigo. Esse é o poder do Espírito Santo, que está liberado sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a minha vida também, sobre a minha família, em nome de Jesus.
É a mesma palavra, dunamis, poder, recebereis poder. É a mesma palavra que Jesus, quando ensinou a oração no Pai Nosso, e disse lá: livra-nos, né, do mal, não nos deixes cair em tentação, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. A palavra poder é dunamis. Teu é o dunamis, o poder que Deus tem, o poder que é da capacidade de Deus, o poder que é do seu caráter, das suas características, o poder essencial de Deus está hoje liberado sobre as nossas vidas pelo Espírito Santo. Amém? É a mesma palavra que João, quando descreve a Deus, lá em Apocalipse, ele viu o Senhor e ele descreveu o Senhor. Apocalipse 1,16, João disse assim: tinha na sua mão direita 7 estrelas. Ele viu o Senhor, e da sua boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força, dunamis. Jesus tem esse poder em si. Olhando para Jesus, ele conseguiu ver esse poder, como nenhum outro homem viu. Esse poder está sobre a sua vida hoje, está sobre a minha vida, através do Espírito Santo de Deus. Amém? Essa força, essa habilidade, recebereis poder. Glória a Deus por isso. E eu anotei aqui que esse poder de Deus, pelo Espírito Santo nas nossas vidas, o agir do Espírito Santo nas nossas vidas, esse poder traz 7 finalidades, eu coloquei aqui. E hoje eu enumerei certinho para não pular nenhuma. Outro dia eu pulei um item. 7 finalidades do trabalhar do Espírito Santo nas nossas vidas. Primeira, a finalidade de permanecermos na verdade. Aqui fala no texto que nós lemos, o Espírito da verdade, quando fala do Espírito Santo, o Espírito da verdade. E a verdade não é um fato, a verdade não é uma situação, não é uma circunstância, a verdade é uma pessoa. Jesus é a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, quando o Espírito Santo se mostra como Espírito da verdade, ele nos garante permanecermos na verdade, que é Jesus, permanecermos em Jesus. O Espírito Santo nos capacita para permanecermos em Jesus, permanecermos na verdade. Amém? Mesmo que o diabo se levante contra a sua vida, se levante contra a sua casa, se levante com mentiras, porque ele é o pai da mentira, se levante com meias verdades, porque ele é o pai da mentira, se levante pintando um cenário caótico diante de você, o Espírito Santo te mantém na verdade, te mantém em Jesus. Amém? Segunda finalidade, nos consolar nos momentos mais difíceis da vida. O Espírito Santo é chamado de o Consolador. O Consolador. É Deus dentro de nós, sondando o teu coração, conhecendo as tuas aflições, conhecendo as tristezas do teu coração, conhecendo as dificuldades mais difíceis da sua vida. Ele é o consolo. O salmista fala, Salmo 46, porque o Senhor é o meu refúgio e fortaleza, Ele é um socorro bem presente na hora da angústia. Você não está sozinho. No meio da tua tristeza, o Espírito Santo é o Consolador. No meio da tua dor, da tua perda, da tua frustração, o Espírito Santo é o Consolador. É quem te abraça. É quem te garante que não acabou. É quem te dá esperança do amanhã. É o Espírito Santo que te consola, que consola a minha vida, que consola o teu coração, em nome de Jesus. Amém? Se você já passou por tristezas, você sabe do que eu estou falando. Se você não passou, talvez vai passar. Ou se você passou, talvez não foi a primeira nem a última. Deus não nos garante uma vida sem tristezas, senão Ele estaria mentindo.
mas Ele não disse sobre isso. Deus não nos garante uma vida sem perdas. Deus não nos garante uma vida sem frustrações. Mas Ele nos garante o consolo. E Ele nos garante a sua presença, a sua companhia no meio dessa angústia, dessa dor, dessa tristeza. Glória a Deus por isso. Você não está sozinho. Eu não estou sozinho. O Senhor Deus é o consolo para as nossas vidas. Amém? Terceira, do Espírito Santo, manter a nossa comunhão com Deus. Ele diz assim, Jesus prometeu, eu não vos deixarei órfãos. Você não está sozinho, eu acabei de falar. A comunhão com Deus só é possível hoje nas nossas vidas, pelo Espírito Santo. Amém? Amém. Quarta finalidade aqui, o Espírito Santo nos ensina a palavra de Deus. O texto que nós lemos fala, Ele vos ensinará todas as coisas. Eu vou te falar uma coisa, o Espírito Santo é o melhor dos professores. O Espírito Santo é o melhor pregador que existe, o melhor pastor que existe. É o Espírito Santo, você não tem que marcar na agenda dele, e você não tem que acessar o YouTube para ver o Espírito Santo, ele está aí dentro do teu coração. O que seria da nossa vida se a gente dependesse de ir à igreja? É importantíssimo virmos à igreja, termos comunhão com a família de Deus, servirmos a Deus neste lugar. Mas a nossa vida não se resume a essas quatro paredes. O Espírito Santo está dentro do teu coração e Ele te ensina todas as coisas. Ele te ensina todas as coisas. Cada vez que você abrir a sua Bíblia para ler a palavra de Deus, saiba que o Espírito Santo está ali garantindo que você aprenda algo da palavra de Deus. Muitas vezes a gente lê a Bíblia e talvez alguns de vocês já tenham se sentido assim e parece que não entendi nada. Eu li aqui, parece que eu não entendi nada. Aí você vai lá e pega uma versão mais atual, umas palavras mais fáceis, aí você lê e fala, tá, entendi um pouquinho, mas parece que ainda não entendi direito. Já experimentou fazer uma oração antes e dizer, Espírito Santo de Deus, eu vou ler aqui, fala comigo. Me ensina o que está escrito aqui dentro. Me mostra como praticar na minha vida isso aqui que eu vou ler. Eu garanto para você que você vai aprender alguma coisa. Eu garanto para você que Ele vai falar com você. Ele vai abrir os céus e vai se revelar a você pela palavra. Em nome de Jesus. Amém? Outra finalidade do Espírito Santo nas nossas vidas, quinta finalidade, é que Ele não apenas nos ensina a palavra de Deus, mas Ele nos faz lembrar de tudo que nós já aprendemos. Jesus, quando falou do Espírito Santo, Ele disse, Ele vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Como é bom lembrarmos, né? No momento mais desafiador que você tiver, no momento de praticar a palavra de Deus, numa decisão da sua vida, você ter aprendido algo é muito importante. Mas tão importante quanto ter aprendido é lembrar daquilo que você aprendeu. Naquele momento você lembrar. E o Espírito Santo nos garante a boa memória da palavra de Deus e dos ensinos de Deus. Amém? Se você tem uma memória ruim, fica tranquilo, né? O Espírito Santo te garante essa parte aí, né? Não precisa tomar o ginkgo biloba lá. Vende isso aí ainda? Né? Se você não tem memória para outras coisas, vai te ajudar, tudo bem, mas sobre a palavra de Deus, o Espírito Santo te garante, Ele vai te lembrar, Glória a Deus por isso, né? Olha quantas coisas maravilhosas nós temos já, está liberado a nós. Muitas vezes a gente esquece, muitas vezes a gente vive a nossa vida sem pensar nisso. Sexta finalidade do Espírito, do poder do Espírito nas nossas vidas, é nos capacitar para sermos testemunhas de Cristo, por onde nós formos. O texto fala que recebereis poder e sereis minhas testemunhas. E aí fala em Jerusalém, e na Samaria, e em toda a Judéia, e ele vai indo para fora. Ele fala aqui em São Paulo, aqui na Barra Funda, e no sudeste do Brasil, e no Brasil, e na América do Sul, e até os confins da terra. Você vai ser testemunha de Jesus, testemunha de Cristo. O mais legal, assim, o que mais pode testemunhar de Deus nas nossas vidas é uma vida nova. Diga assim, vida nova. Vida nova. A palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo é uma nova
criatura, e que as coisas velhas se passaram e que tudo novo se fez. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que enganava, que traía, não engana mais, não trai mais. Aquele que passava a perna no outro, agora não faz mais isso. A sua vida nova, transformada, é o seu maior testemunho. É o seu maior testemunho. Nós cantamos, esse é o meu testemunho, eu estou vivo, por causa de Jesus eu estou vivo. Quantos podem olhar para a sua vida há 10 anos atrás, talvez há 5, talvez há 1 ano atrás, e pensar como a minha vida mudou? Quantos podem falar isso? Como Deus tem transformado a minha vida, como Deus tem sido bom comigo, como Deus tem trabalhado no meu coração? É o agir do Espírito Santo, te capacitando a ter uma vida nova e a ser uma testemunha viva de Jesus. Aleluia. As pessoas vão olhar para você, em algum momento da sua vida, elas vão perceber, esse cara passa os mesmos problemas que eu, enfrenta os mesmos desafios que eu, trabalha do meu lado, mora do lado da minha casa, esse cara convive comigo, almoça comigo, e ele tem uma paz que eu não tenho, ele tem uma alegria que eu não tenho, não é possível, ele é cego, não está vendo o que está acontecendo, ou alguma coisa ele tem de diferente. É Jesus em você. Você está testemunhando de Deus, por onde você for. Amém? Isso me faz pensar, né? Muitas vezes, nós somos cristãos, e essa nomenclatura foi dada porque as pessoas viam Cristo em nós. Existe um tipo de pessoas, um agrupamento de pessoas que eles se parecem com Cristo, então foram chamados de cristãos. Eles se parecem com Cristo. Hoje eu e você somos Jesus aonde nós vivemos. Nós somos Jesus na nossa faculdade, no nosso trabalho, nós somos Jesus na nossa família. Talvez você seja a única pessoa salva da tua casa. Você é Jesus naquele lugar. Muitas pessoas nunca vão ler a Bíblia. Para muitas pessoas, a única Bíblia que elas vão ler é a sua vida. Sabia disso? Que Bíblia nós temos sido para essas pessoas? Isso me faz me refletir sobre isso. Que forma de viver eu tenho apresentado? A minha forma de viver tem glorificado a Deus? 7ª finalidade do poder do Espírito Santo nas nossas vidas é nos dar recursos sobrenaturais para aplicarmos no nosso dia a dia, que é o que nós chamamos de dons do Espírito, manifestações do Espírito. É o que aconteceu com Jesus e Natanael. Foi um recurso sobrenatural do Espírito na vida diária de Jesus. Ele viu Natanael lá debaixo da figueira, coisa que ele não viu de verdade, mas Deus mostrou para ele. E sobre os dons e as manifestações do Espírito Santo, depois você pode ler com mais calma. 1 Coríntios, capítulo 12, fala só sobre isso aí. Mas eu quero ler alguns versículos com vocês. 1 Coríntios 12, do 7 ao 11, diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Tem uma finalidade. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, que foi o que aconteceu com Jesus ali, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, a outro, capacidade de interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Amém? Nós temos, tem gente que olha para isso aqui e fala, não acredito nisso, é coisa lá do passado. Acredite, viu, querido? Acredite que é verdade. É verdade, e se você não viveu, você vai viver na sua vida, eu creio, em nome de Jesus. Tem gente que tem uma fé sobrenatural. É um dom de Deus. A sabedoria, Deus é completamente sábio, Ele tem a onisciência, todo o conhecimento, toda a sabedoria, mas em algum momento Ele pega essa sabedoria, um trecho, uma fatia dessa sabedoria e entrega a alguém. Isso é um dom de Deus, isso é uma manifestação do Espírito Santo, uma capacidade para criar algo que não existia, uma capacidade para resolver um problema, uma sabedoria que excede a tua sabedoria humana. É uma manifestação do Espírito Santo. Precisamos disso nas nossas vidas, não é verdade? A outra é dada a palavra de conhecimento.
Deus tem todo o conhecimento, Ele sabe tudo o que acontece com cada um de nós, em todos os lugares que nós vamos. Mas, de repente, Deus pega e divide uma parcelinha desse conhecimento com alguém. Você está evangelizando alguém e, de repente, Deus fala algo para você que aconteceu com aquela pessoa. E isso é uma palavra de conhecimento, é uma manifestação do Espírito de Deus. Há outros, Deus dá dons de curar, profecias, e muitas vezes dentro da igreja, o problema, digamos assim, é que as pessoas são extremistas. Ou a gente tem aquela pessoa que acha que tudo foi Deus que falou, e tem palavra de profecia 24 horas por dia para todas as pessoas, e sai falando com todo mundo, e fala em nome de Deus até mesmo coisas que Deus não falou, e ela se empolgou ali. Ou a gente tem aquele extremismo também de ceticismo, aquela pessoa que não acredita em nada. Ah, não, isso aí não existe, eu não acredito, isso é conversa de pessoas, é enganação, isso não existe. Você não acredita até acontecer com você. Na verdade, o que a palavra de Deus nos ensina é um equilíbrio. As manifestações do Espírito existem e são dadas a nós, versículo que nós lemos primeiro, a um fim proveitoso. Tem uma finalidade. É abençoar a vida de alguém, é exortar, é encorajar a vida de alguém, é trazer uma confirmação de algo que a pessoa já está orando por aquilo. É uma manifestação do Espírito de Deus. Natanael já estava buscando o Messias. A palavra de conhecimento de Jesus confirmou apenas a sede que ele tinha no coração dele. Amém? Amém. E aí eu coloquei aqui nas minhas anotações, expectativa versus realidade. Vocês já viram por aí? Tem muita comparação, né? Redes sociais e tal sempre fazem essas coisas, né? A expectativa é tudo bonitinho, a realidade às vezes não é tão bonitinha assim, né? E eu fico pensando nas nossas vidas. A expectativa de Deus eu acabei de ler. Deus tem isso para nós. O Espírito Santo foi derramado, promessa de Deus, e já é liberado sobre a sua igreja. Nós já temos isso. Amém? Essa é a expectativa do coração de Deus, que você viva uma vida sobrenatural, acima do que todas as outras pessoas vivem, não porque você é melhor ou não, mas assim, acima, que eu digo assim, é que você tenha a percepção de que a sua pátria não é aqui. Você não é cidadão dessa terra, do Brasil. Você é um cidadão do céu. Nós somos cidadãos do céu, nós somos peregrinos nessa terra, então a nossa pátria não é daqui, a maneira de nós olharmos as coisas não é daqui, a maneira de nós decidirmos as nossas escolhas não tem nada a ver com essa terra. A nossa vida é regida por outra regra, a nossa vida é regida pelo Espírito Santo de Deus, e é isso que Deus quer para nós. Deus quer que nós, essa expectativa do coração de Deus, que nós tenhamos uma vida assim nessa terra, porque estamos aqui, mas que nós possamos considerar o tempo todo o agir sobrenatural do Espírito Santo, a direção, a voz do Espírito Santo falando conosco e guiando as nossas vidas. Amém? Amém. Eu coloquei aqui que muitas vezes nós temos uma vida humana demais, racional demais, sem poder, uma vida sem poder do Espírito Santo. Nós tomamos as nossas decisões, muitas vezes, essa é a realidade, muitas vezes baseadas apenas nos fatos humanos. Nós não oramos sobre as coisas. E quando oramos, nós oramos para falar a Deus as nossas ideias e pedir a bênção dEle. Já parou para pensar nisso? Quando foi a última vez que você orou sobre uma decisão muito importante da sua vida? E quando foi a última vez que você foi orar de peito aberto, sem nenhuma ideia e sem nenhuma resposta, nenhuma sugestão sobre aquele assunto? Você falou: Senhor, eu preciso decidir isso, essa é a situação que eu estou passando. E aí? E esperou uma resposta de Deus. Vou te entregar isso, Senhor, eu não tenho como resolver, que o Senhor fale comigo. Muitas vezes nós somos bons em falar, a gente vai orar e a gente fala demais e escuta a Deus de menos. É um desafio para as nossas vidas. Nós precisamos pedir a direção de Deus e acreditar mesmo que Ele vai dar essa direção. Salmo 3, se eu não me engano, versículo 5, ou é o 5, versículo 3? Acho que é o 3, versículo 5. O salmista fala assim: de manhã, Senhor, eu apresento a Ti a minha súplica e fico esperando. O versículo diz isso. Mas muitas vezes a nossa vida é tão corrida, a gente apresenta, fala, não sei o que, tal, em nome de Jesus, amém, eu estou indo embora. E aí Deus queria falar e
Ficou no grilo lá, cri, cri. Deixou Deus no vácuo. Não deixe Deus falando sozinho. Não abafe a voz de Deus no teu coração, porque Ele quer falar sim. Muitas vezes Deus fala e somos nós que não ouvimos. E você vai descobrir ao longo da sua vida como Deus fala com você. Às vezes tem pessoas que Deus fala com sonhos. E tem gente que acorda às vezes no meio da noite apavorado porque teve um sonho ruim e aí fica sem dormir. Às vezes é Deus falando com você numa guerra espiritual, mostrando uma coisa, um ataque do diabo. O que você faz quando tem um sonho ruim desse? Você ora, repreende o mal, deita e dorme. Porque Deus só queria te mostrar. Às vezes não, né? Às vezes você comeu uma feijoada antes de dormir e tal, não conseguiu dormir. Tudo bem. Mas aos pouquinhos você vai entendendo se é Deus que falou com você ou não. Né? Muitas vezes para algumas pessoas Deus fala audivelmente. Samuel na Bíblia, Deus falou com ele audivelmente, tanto que ele foi lá no profeta e falou para ele, você está me chamando? Não fui eu não. Até que ele entendeu, e o profeta também, que era Deus que estava falando com ele. Então às vezes Deus pode te falar com uma voz audível? Sim. Às vezes comigo Deus não fala assim, comigo Deus fala com uma impressão muito forte no meu coração. Comigo Deus fala com assim, uma intuição muito forte, assim, uma coisa que eu sei que, hoje eu já sei que é Deus. Já sei quando eu tenho uma ideia, que é mais aqui, na minha cabeça, não sei explicar, mas é mais aqui. E quando Deus fala comigo é mais aqui. É mais uma certeza de alguma coisa, uma impressão muito forte. E você vai encontrar a maneira que Deus fala com você. O importante é você estar sensível. O importante é você deixar Deus falar com você. E faz alguns testes. Se Deus falar alguma coisa e você achar que é Deus, vai lá e faz e vê. Às vezes vai ser algo pequeno. Às vezes Deus vai falar o seguinte: toca a campainha dessa casa aqui, ó, e fala que eu amo essa pessoa. É uma coisa pequena. Você não vai ficar mais pobre por causa disso, não vai passar vergonha. Nada de ruim vai acontecer se você não fizer. Aí você vai lá e obedece. E aí você entende que era Deus mesmo falando com você. E aí Deus vai te dando direções maiores. E aí você vai entendendo o que é Deus falando com você. Uma coisa eu tenho certeza, querido, Deus fala, porque Deus está vivo. Às vezes nós é que não ouvimos, mas Ele quer falar e quer que nós ouçamos a sua voz. Amém? Amém. Quando foi a última vez, me fiz essa pergunta aqui, quando foi a última vez que o Espírito Santo mudou a sua rotina? Qual foi a última vez que Deus mandou você pegar outro caminho com o carro, não fazer aquele mesmo caminho? Já aconteceu com você? Às vezes você está andando um caminho, eu vou fazer outro caminho hoje. Já aconteceu? Então, já parou para pensar que talvez Deus te livrou de um acidente, de um assalto? Já parou para pensar nisso? Às vezes a gente leva a nossa vida muito no natural. Eu não quero que você seja um fanático e ache aqui nesse extremo aqui que tudo é Deus. Não, porque Deus me mandou colocar essa camisa verde. Talvez sim. Talvez alguém entrou aqui hoje e falou assim, se o pregador tiver com a camisa verde, eu me entrego. Talvez sim, mas talvez não, entendeu? Então vá entendendo, vá pensando o que Deus fala com você, como Deus fala com você, você vai descobrir isso. Uma coisa é certa, Deus, hoje nós somos Jesus, amém? Nessa terra, hoje nós somos Jesus. Se alguém vai falar do amor de Deus para alguém, hoje é Jesus, que através de mim e você. Se alguém vai abraçar alguém na rua que precisa do amor de Deus, esse alguém somos eu e você. Somos Jesus nessa terra. E aí, mas se você vive a sua vida somente para você e somente na sua agenda que já está lotada e não ouve a Deus, Ele não pode atrapalhar a sua rotina, Ele não consegue falar com você, e uma pessoa que precisava de algo vai ficar precisando, sabe? Deus tem te dado tanto, me dado tanto. Você pode e eu, aos pouquinhos, transbordarmos tudo que Deus já tem nos dado e abraçar alguém e falar do amor de Deus para alguém. Às vezes Deus manda você deixar esse ônibus e pegar o próximo, e às vezes sentar no banco e falar com alguém sobre o amor dele. Eu não sei. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Amém? Amém? Deus tem uma vida sobrenatural para nós. Deus tem uma vida sobrenatural para nós. Eu coloquei aqui que os dons do Espírito nos capacitam a vivermos o que Deus tem para nós. Eles nos empoderam, né? Essa palavra está na moda, mas
nos dão poder, e é de verdade, é o dunamis, é o poder do Espírito Santo diante das incertezas deste mundo. Já aconteceu alguma vez de você pensar assim, eu sei que eu tenho que fazer tal coisa, não sei direito por que eu sei, mas eu sei que eu tenho que fazer isso aqui. Já aconteceu com você? Eu não sei direito explicar o que eu estou sentindo, mas eu tenho certeza que eu tenho que fazer esse negócio. É Deus guiando a sua vida, Deus guiando a sua vida. E aí quando você tem certeza que foi Deus que falou, você tem segurança, você vai mesmo, e você vê milagres acontecerem, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nesta manhã eu quero orar com você, e eu quero que nós tenhamos um tempo para isso, para pedirmos a Deus manifestação do Espírito sobre as nossas vidas, para entregarmos a Ele o nosso coração, a nossa agenda, para que Ele mude a agenda se Ele quiser mudar. Para que, quando foi a última vez que você deu uma oferta na vida de alguém? Já pensou nisso? Que você ajudou, deu um presente para alguém, que Deus falou com você, eu queria que você desse tal presente para tal pessoa. E às vezes a gente não ouve, não, negócio de dar não, né? A gente gosta de ouvir quando tem que receber, né? Você vai receber. E às vezes Deus queria que você desse algo e amanhã Ele falaria com outra pessoa para você receber algo, né? Deixe o Espírito Santo guiar a sua vida. Deixe o Espírito Santo te ensinar a palavra. Tem crente que tem uma vida que é uma montanha russa. Um dia está mó benzão com Deus, no outro dia peca e desanima e duvida da palavra de Deus. Não permanece na verdade. Cadê o Espírito Santo na sua vida? Traga o Espírito Santo para a sua vida. Ele já está no seu coração, mas dê lugar a Ele, alimente Ele dentro do seu coração. E aí você vai ter uma vida permanecente em Jesus. O Espírito da verdade te ajuda a permanecer na verdade. Amém? Talvez você esteja aqui pensando, eu não acredito nesse negócio. E Deus está falando para você, você vai se surpreender, porque eu vou fazer algo na sua vida. Eu vou começar a falar com você. Sabe, teve uma vez que a gente foi evangelizar lá com os jovens da Bíblica da Paz no Galpão. E uma vez a gente foi lá no MASP, na Paulista. E a gente se dividiu em grupos e fomos evangelizar. E o meu grupinho foi lá, abordou um rapaz. E ele estava muito duro. Um ateuzão assim. Não acreditava em nada, rebatendo tudo que a gente estava falando. A Bíblia, tá, mas quem escreveu a Bíblia? Aí não sei o quê, aquele monte de coisa, né? Um cara cético. E aí, a gente falando e mostrando, mas ele não estava querendo entender. E aí Deus estava falando comigo, assim, os outros estavam falando, eu estava quietinho essa hora. E aí Deus falou assim para mim, fala para ele, pergunta para ele se ele tem uma caixa azul. Eu falei, que é isso? Que é isso? Eu vou falar de caixa azul, vai me achar louco. Não, vou falar não, deixa eu quietinho. É aquela coisa, uma impressão no meu coração, né? Falei, deve ser coisa da minha cabeça, sei lá. E o pessoal falando, e ele duro. E aí Deus falou de novo, não, fala isso aí. E aí eu falei, quer saber? Nunca mais vou ver esse cara, eu acho que nunca mais vou ver, não sei. Eu não tenho nada a perder, né? Vou falar. Aí perguntei para ele, falei assim, então, eu queria te perguntar uma coisa. Você tem uma caixa azul? Do nada. Tirei daqui o assunto, assim, ó, pá. É até legal isso, porque você não precisa chegar e dizer, Deus me disse que você tem uma caixa azul, aleluia. Não, você pode chegar na humildade. Eu falei, na humildade. Falei assim, posso fazer uma pergunta? Você tem uma caixa azul? Aí ele ficou assim, hã? Eu falei, eu acho que ele tem uma caixa azul. E aí ele virou para a menina que estava do lado dele e falou assim, como ele sabe, amiga? Aí eu falei, ele tem a caixa azul. E aí na mesma hora Deus falou outra coisa comigo. Ele falou assim, fala para ele jogar fora a caixa azul. E aí eu virei para ele e falei assim, então, Deus está mandando você jogar fora essa caixa azul que você tem. Ele ficou chocado. E aí Deus não falou mais nada. Não acontece toda hora isso, viu? Não estou aqui para me gabar não. É muito de vez em quando. Mas aquele dia aconteceu. E aí eu perguntei para ele, falei assim, o que tem na caixa azul? Porque eu não sabia o que tinha na caixa azul. E aí ele falou assim,
Na verdade, essa caixa é uma caixa que fica debaixo da minha cama, no quarto, e eu guardo remédios lá de tarja preta, e eu tomo de vez em quando. Eu falei assim, não sei se você acredita ou não, mas Deus está falando que você não precisa mais desses remédios, pode jogar fora. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que ele fez. Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Mas depois daquele momento, ele abriu o coração. Nós oramos com ele, falamos do amor de Deus, aquilo quebrou, cara. Quebrou a resistência. Sabe por quê? Tem coisas que você só vai fazer se o Espírito Santo for na sua frente. Sabia? Não vai dar para fazer na sua força. Para evangelizar não vai dar para fazer na sua força. Mas se o Espírito Santo for com você, vai dar certo. Vai dar certo. Ele vai colocar as palavras certas. Às vezes você vai dar um exemplo da Bíblia que combina extremamente com aquela pessoa e ele vai se identificar. Porque Deus te guiou a falar aquele exemplo. Enfim, Deus tem grandes coisas para as nossas vidas. Vamos ficar de pé? Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós oramos, Senhor, nesta manhã, e nós te entregamos a nossa vida, Senhor. Nós queremos ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Senhor, talvez nós tenhamos vivido isso, e eu sei que tem pessoas aqui que viveram isso e não vivem mais. Em nome de Jesus, eu vejo o Senhor falando para essas pessoas: você vai voltar a viver isso. Eu vou voltar a guiar a tua vida, a falar com você, a desafiar o teu coração. Em nome de Jesus, aqueles que nunca viveram isso, Senhor, eu creio que vão começar a viver. Nós não queremos ser uma igreja cética, nós não queremos contar apenas com as nossas habilidades humanas, mas nós queremos dedicar as nossas vidas ao Senhor e contarmos com o sobrenatural do Teu Espírito, onde acaba a nossa força, onde limita o nosso conhecimento, que o Senhor supra com aquilo que nos falta e promova milagres, promova manifestações sobrenaturais nas nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus.